Bem, pessoal, hoje vamos tratar sobre acidente, onde abordaremos condição insegura e ato inseguro. Qual seria a definição do acidente, né? Nós temos uma ideia geral do que é um acidente, né? Mas, conceituando, seria um evento indesejável, né? Inesperado, que, nesse caso, produz desconforto, ferimentos, danos. Temos as perdas humanas e ou materiais, mas nesse caso é preferível termos as perdas materiais e não humanas quando ocorre um acidente, né? Segundo os especialistas, os acidentes são causados por fatores normalmente conhecidos, previsíveis e controláveis. Mesmo sendo previsíveis e controláveis, ocorrem com índice bastante acentuado. Milhares podem ser as causas de um simples acidente, né? Porém, elas podem ser agrupadas, né, em duas categorias. Nesse caso, a condição insegura, que vamos estar estudando, e o ato inseguro. Normalmente, as pessoas conseguem enxergar com mais nitidez uma condição insegura do que o ato inseguro, que é causado pela própria pessoa. Então, é mais fácil enxergar a condição insegura do que o ato inseguro. Com relação à condição insegura, que está ligado diretamente ao ambiente de trabalho, nós podemos ressaltar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a sujeira no ambiente pode provocar um acidente, vazamento, seja de água, de óleo, enfim, poderá causar um acidente. Com relação à parte elétrica, a instalação elétrica com fios desencapados, e a inobservância de algumas pessoas trabalhando na área, ela pode levar um choque, né? Pelos fios estarem desencapados. Escada sem corrimão, provocando a queda da pessoa. Com relação à questão dos produtos tóxicos, né? Sem ter todo o devido cuidado de guardar em lugares próprios, né? Coloca-se em lugares inapropriados e com fácil acesso de algumas pessoas, causando acidente. E outros exemplos aí que pode ser ressaltado, que torna-se a condição insegura. Agora, com relação aos atos inseguros, que denominamos também como falhas humanas, normalmente são cometidas na execução do trabalho, nesse caso, podendo provocar um acidente. Aí, pessoal, nós temos aí dividido em três categorias, né, que seria, primeiro, a negligência da pessoa, depois a imperícia e a imprudência. Vamos analisar as três situações que aborda a falha humana. Primeiro, a negligência é a omissão voluntária de diligência ou cuidado, nesse caso a falta ou a demora no prevenir um dano, né? Eu coloquei até como exemplo aqui, ó, pessoa acender um cigarro no local onde existe um material inflamável, né? Totalmente desapropriado uma situação dessa. Totalmente desatenta a pessoa que faz isso aí. Então a gente denomina-se com um ato negligente por parte do funcionário. Agora, com relação à imperícia, aí entra, pessoal, a preocupação com relação à habilidade, à qualificação. Normalmente cabe à pessoa que não tem conhecimento na área, tem que ter uma certa experiência para executar o trabalho. Então ele até coloca aqui a falta de habilidade ou experiência ou de previsão no exercício de determinada função, profissão, arte ou ofício. E coloquei aqui até como exemplo uma instalação elétrica. Se ele vai fazer, seja consertar, fazer manutenção em instalação elétrica, sem pelo menos ter conhecimento de como instala-se uma lâmpada, então seria imperícia, isso aí, falta de habilidade, de qualificação desse profissional. Agora, imprudência, esse aqui normalmente a pessoa totalmente desatenta, né? Diz aqui o conceito que consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções
isto é, agir com precipitação, aquela pessoa totalmente desatento, precipitado com as suas atitudes, fazer de maneira rápida, sem observar o que vai ocorrer como consequência. Nesse caso que colocamos aqui, trabalhar numa instalação elétrica sem a certeza de que esteja desenergizado. Então, totalmente um ato de desatenção da pessoa, que é uma imprudência, né? Agora, motivos que causam aos atos inseguros. É aquele indivíduo que tem realmente excesso de confiança, que acha que sabe bastante na área e subestima algumas situações. Agir sem ter conhecimento, que é o que a gente ressaltamos anteriormente, específico do que está acontecendo, do que está fazendo, não tem conhecimento nenhum, habilidade nenhum, domínio da área, né? Outro aspecto importante é não valorizar medidas ou dispositivos de prevenção de acidente. Tem que se atentar a isso, tem que valorizar. Outra coisa também que é bastante importante ressaltar: ser respeitado os limites da máquina e do próprio corpo humano, né? Às vezes exige-se muito de uma máquina que não é permitido, provocando um acidente até do próprio corpo humano. Imprudências e negligência, que já ressaltamos, e aquele famoso indivíduo improvisador, cheio de improvisações, que são atos inseguros, né? Aqui nós temos aqui um gráfico em pizza representando uma média do que representa a nível de acidente. Por exemplo, condições inseguras representa 20% dos acidentes, que é essa fatia aqui. Já os atos inseguros representa 80% dos acidentes. Então, pessoal, normalmente a falha humana, do ser humano, ela acarreta um índice maior de acidente do que o próprio ambiente, do que a própria condição, que diríamos insegura. O ato inseguro, o ato da pessoa trabalhar de forma incorreta, provoca um índice maior de acidentes. Diríamos o recado que deixamos, né? Que devemos reconhecer as nossas limitações. Que não tente realizar um trabalho para o qual você não está qualificado, né? Procure qualificação, ou procure uma pessoa que busque te orientar com relação a isso aí. Não fazer de maneira inconsequente uma certa ação, um certo trabalho a ser desenvolvido, né? E com relação à falta de conhecimento, né? Que a questão do jeitinho pode trazer consequências lamentáveis, né? Pessoal, por hoje é só. Próxima aula vamos estudar mais assuntos aí, tá ok?